Obras póstumas. Parte 1. O caminho da vida. A questão da pluralidade das existências há desde longo tempo preocupado os filósofos e mais de um reconheceu na anterioridade da alma a única solução possível para os mais importantes problemas da psicologia. Sem esse princípio, eles se encontraram detidos a cada passo, encurralados num beco sem saída, onde somente puderam escapar com o auxílio da pluralidade das existências. A maior objeção que podem fazer a essa teoria é a da ausência de lembranças das existências anteriores. Com efeito, uma sucessão de existências inconscientes umas das outras deixaram um corpo para tomar outro sem a memória do passado equivaleria ao nada, visto que seria o nada quanto ao pensamento, seria uma multiplicidade de novos pontos de partida, sem ligação entre si, seria a ruptura incessante de todas as afeições que fazem o encanto da vida presente, a mais doce e consoladora esperança do futuro, seria, afinal, a negação de toda a responsabilidade moral. Semelhante doutrina seria tão inadmissível e tão incompatível com a justiça divina, quanto a de uma única existência com a perspectiva de uma eternidade de penas por algumas faltas temporárias. Compreende-se então que os que formam semelhante ideia da reencarnação a repilam, mas não é assim que o Espiritismo nos apresenta. A existência espiritual da alma, diz ele, é a sua existência normal, com indefinida lembrança retrospectiva. As existências corpóreas são apenas intervalos, curtas estações na existência espiritual, sendo a soma de todas as estações apenas uma parcela mínima da existência normal, absolutamente como se, numa viagem de muitos anos, de tempos a tempos o viajor parasse durante algumas horas. Embora pareça que, durante as existências corporais, a solução de continuidade, por ausência de lembrança, a ligação efetivamente se estabelece no curso da vida espiritual que não sofre interrupção. A solução de continuidade realmente só existe para a vida corpórea exterior e de relação, e a ausência, aí da lembrança prova a sabedoria da providência que assim evitou fosse o homem por demais desviado da vida real, onde ele tem deveres a cumprir, mas quando o corpo se acha em repouso, durante o sono, a alma levanta o voo parcialmente e restabelece-se então a cadeia interrompida apenas durante a vigília. A isto ainda se pode opor uma objeção, perguntando que proveito pode o homem tirar de suas existências anteriores para melhorar-se, dado que ele não se lembra das faltas que haja cometido. O Espiritismo responde, primeiro, que a lembrança de existências desgraçadas, juntando-se às misérias da vida presente, ainda mais penosa tornaria esta última. Desse modo, poupou Deus às suas criaturas um acréscimo de sofrimentos. Se assim não fosse, qual não seria a nossa humilhação ao pensarmos no que já fôramos? Para o nosso melhoramento, aquela recordação seria inútil. Durante cada existência, sempre damos alguns passos para a frente, adquirimos algumas qualidades e nos despojamos de algumas imperfeições. Cada uma de tais existências é, portanto, um novo ponto de partida em que somos qual nos houvermos feito, em que nos tomamos pelo que somos, sem nos preocuparmos com o que tenhamos sido. Se, numa existência anterior, fomos antropófagos, que importa é isso, desde que já não somos? Se tivemos um defeito qualquer, de que já não conservamos vestígio, aí está uma conta saldada de que não mais nos cumpre cogitar. Suponhamos que, ao contrário, se trate de um defeito apenas meio corrigido, o restante ficará para a vida seguinte e a corrigi-lo é do que nesta devemos cuidar. Tomemos um exemplo. Um homem foi assassino e ladrão e foi punido, quer na vida corpórea,
quer na vida espiritual, ele se arrepende e corrige do primeiro pendor, porém, não do segundo. Na existência seguinte, será apenas ladrão, talvez um grande ladrão, porém, não mais assassino. Mais um passo para diante e já não será mais que um ladrão obscuro. Pouco mais tarde já não roubará, mas poderá ter a habilidade de roubar que a sua consciência neutralizará. Depois, um derradeiro esforço e, havendo desaparecido todo vestígio da enfermidade moral, será um modelo de probidade. Que importa então o que ele foi? A lembrança de ter acabado no cadafalso não seria uma tortura e uma humilhação constantes. Aplicar este raciocínio a todos os vícios, a todos os desvios, e podereis ver como a alma se melhora, passando e tornando a passar pelos cadinhos da encarnação. Não terá sido Deus mais justo como tornar o homem árbitro da sua própria sorte, pelos esforços que empregue por se melhorar, do que se fizesse que sua alma nascesse ao mesmo tempo que seu corpo e o condenasse a tormentos perpétuos por erros passageiros, sem lhe conceder meios de purificar-se de suas imperfeições. Pela pluralidade das existências, nas suas mãos está o seu futuro. Se ele gasta longo tempo a se melhorar, sofre as consequências dessa maneira de proceder. É a suprema justiça, a esperança, porém, jamais lhe é interdita. A seguinte comparação é de modo a tornar compreensíveis as peripécias da vida da alma. Suponhamos uma estrada longa, em cuja extensão se encontram, de distância em distância, mas com intervalos desiguais, florestas que se tem de atravessar, e, à entrada de cada uma, a estrada, larga e magnífica, se interrompe para só continuar a saída. O viajor segue por essa estrada e penetra na primeira floresta. Aí, porém, não dá com caminho aberto, depara-se, ao contrário, um dédalo inextricável em que ele se perde. A claridade do sol ha desaparecido sob a espessa ramagem das árvores. Ele vagueia, sem saber para onde se dirige. Afinal, depois de inauditas fadigas, chega aos confins da floresta, mas extenuado, dilacerado pelos espinhos, machucado pelos pedrouços. Lá, descobre de novo a estrada e prossegue a sua jornada, procurando curar-se das feridas. Mais adiante, segunda floresta Siriantolha, onde o esperam as mesmas dificuldades. Mas ele já possui um pouco de experiência e dela sai menos contundido. Noutra, topa com um lenhador que indica a direção que deve seguir para se não transviar. A cada nova travessia aumenta a sua habilidade, de maneira que transpõe cada vez mais facilmente os obstáculos. Certo de que a saída encontrará de novo a boa estrada, firma-se nessa certeza, depois já sabe orientar-se para achá-la com mais facilidade. A estrada finaliza no cume de uma montanha altíssima, onde ele descortina todo o caminho que percorreu desde o ponto de partida. Vê também as diferentes florestas que atravessou e se lembra das vicissitudes por que passou, mas essa lembrança não lhe é penosa, porque chegou ao termo da caminhada. É qual velho soldado que, na calma do lar doméstico, recorda as batalhas a que assistiu. Aquelas florestas que pontilhavam a estrada ali são como que pontos negros sobre uma fita branca, e ele diz a si mesmo: quando eu estava naquelas florestas, nas primeiras, sobretudo, como me pareciam longas de atravessar, figurava-se-me que nunca chegaria ao fim. Tudo ao meu derredor me parecia gigantesco e intransponível. E quando penso que, sem aquele bondoso lenhador que me pôs no bom caminho, talvez eu ainda lá estivesse. Agora que contemplo essas mesmas florestas do ponto onde me acho, como se me apresentam pequeninas, afigura-se-me que de um passo teria podido transpô-las, ainda mais,
A minha vista as penetra e distingo os menores detalhes. Percebo até os passos em falso que dei. Dizia então o ancião: meu filho, este chegado ao termo da viagem, mas um repouso indefinido causar-te a tédio mortal e tu te porias a ter saudades das vicissitudes que experimentaste e que te davam atividade aos membros e ao espírito. Vês daqui grande número de viajantes na estrada que percorreste e que, como tu, correm o risco de transviar-se. Tens experiência, nada mais temas. Vais ao encontro e procura com teus conselhos guiá-los, a fim de que cheguem depressa. E aí com alegria, replica o nosso homem. Entretanto, pergunto, por que não há uma estrada direta desde o ponto de partida até aqui? Isso forraria aos viajantes o terem de atravessar aquelas abomináveis florestas. Meu filho, retruca o ancião, atenta bem e verás que muitos evitam a travessia de algumas delas. São os que, tendo adquirido mais de pronto a experiência necessária, sabem tomar um caminho mais direto e mais curto para chegarem aqui. Essa experiência, porém, é fruto do trabalho que as primeiras travessias lhes impuseram, de sorte que eles aqui aportam em virtude do mérito próprio. Que é o que saberias, se por lá não houvesses passado. A atividade que houveste de desenvolver os recursos de imaginação que precisaste empregar para abrir caminho aumentaram os teus conhecimentos e desenvolveram a tua inteligência. Sem que tal se desse, serias tão noviço quanto eras à partida. Ao demais, procurando safar-te dos tropeços, contribuíste para o melhoramento das florestas que atravessaste. Que fizeste foi pouca coisa, imperceptível mesmo, pensa, contudo, os milhares de viajores que fazem outro tanto e que, trabalhando para si mesmos, trabalham sem o perceberem para o bem comum. Não é justo que recebam o salário de suas penas no repouso de que gozam aqui. Que direito lhes caberia esse repouso, se nada houvessem feito? Meu pai, responde o viajor, numa das florestas, encontrei um homem que me disse, na orla um imenso abismo a ser transposto de um salto, mas de 1000 apenas um só consegue, todos os outros lhe caem no fundo. Numa fornalha ardente ficam perdidos sem remissão. Esse abismo eu não vi. Meu filho, é que ele não existe, pois, do contrário, seria uma cilada abominável armada a todos os que para cá se dirigem. Pensei que lhes cabe vencer dificuldades, mas igualmente sei que cedo ou tarde as vencerão. Se eu houvera criado impossibilidades para um só que fosse, sabendo que se sucumbiria, teria praticado uma crueldade que avultaria imenso se atingisse a maioria dos viajores. Esse abismo é uma alegoria cuja explicação vais receber. Olha para a estrada e observa os intervalos das florestas. Entre os viajantes, alguns vês que caminham com um passo lento e semblante jovial, vê aqueles amigos, que se tinham perdido de vista nos labirintos da floresta, como se sentem ditosos, por se haverem de novo encontrado ao deixarem-na. Mas, a par deles, outros aqui se arrastam penosamente, estão estropiados e imploram a compaixão dos que passam, pois que sofrem atrozmente das feridas de que, por culpa própria, se cobriram atravessando os espinheiros. Curar-se-ão, no entanto, e isso lhes constituirá uma lição da qual tirarão proveito na floresta seguinte, donde sairão menos machucados. O abismo simboliza os males que eles experimentam e, dizendo que de 1000 apenas um o transpõe, aquele homem teve razão, porquanto enorme é o número dos imprudentes. Errou, porém, quando disse que aquele que ali cair não mais sairá. Para chegar a mim, o que tombou encontra sempre uma saída. Pai, meu filho, vai mostrar essa saída aos que estão no fundo do abismo,
Vai amparar os feridos que se arrastam pela estrada e mostrar o caminho aos que se embrenharam pelas florestas. A estrada é a imagem da vida espiritual da alma e em cujo percurso esta é mais ou menos feliz. As florestas são as existências corpóreas em que ela trabalha pelo seu adiantamento ao mesmo tempo que na obra geral. O caminheiro que chega ao fim e que volta para ajudar os que vêm atrasados figura os anjos guardiães, os missionários de Deus, que se sentem venturosos em vê-lo, como também no desdobrarem suas atividades para fazer o bem e obedecer ao Supremo Senhor.